Tá confirmado, a gente foi atrás, achou a prova, reforço que o Fluminense está trazendo, é torcedor do Fluminense, é tricolor, a gente vai falar bastante sobre isso nesse vídeo. Além disso, a gente vai comentar também uma declaração do presidente do antigo clube desse jogador, explicando por que esse jogador não ficará por lá e será reforço do Fluminense. Além disso, a gente tem mais 3 informações bastante importantes, 2 delas muito bacanas sobre o Fluminense. E a terceira, uma curiosidade bastante legal aí que o GE está trazendo para a gente debater nesse vídeo. Então, olha, muito conteúdo para você nesse vídeo. Então, desde já, eu te convido a assistir até o fim. Peço para você deixar o like aqui embaixo do player, tem o botão do joinha. Se você puder clicar aí, ajuda demais a fortalecer o nosso trabalho, trazendo conteúdo diário para você aqui no YouTube, 2 vídeos por dia. E agora, a partir de hoje, a gente estreia o Central no Mundial, programa de domingo a sexta, às 6 da tarde aqui no YouTube, ao vivo, a gente fazendo lives super especiais, trazendo tudo sobre o Mundial de Clubes e, claro, das últimas notícias do Fluminense. Então, vamos começar com as informações. Essa aqui foi uma informação apurada lá no bastante importante, acho que ela ilustra bem a boa fase que o Fluminense vive em 2023, né? Todo mundo muito feliz, todo mundo muito empolgado com o Fluminense, e isso se traduz em muitas coisas. O GE traz pra gente que o Fluminense entrou no top 10 de clubes mais pesquisados no mundo. Pois é, além do título da Libertadores, né, a maneira peculiar com que o Fluminense joga, o dinizismo rodando o mundo, faz com que o Fluminense chame a atenção e muita gente pesquise sobre a gente, né, sobre o Flu, para saber mais informações da nossa equipe. O top 10 é formado pelo Al Hilal, né, que levou o Neymar lá do Campeonato Saudita, contratou um craque como o Neymar, está em primeiro lugar, seguido justamente do Al Nassr, né, que contratou o Cristiano Ronaldo, né, 2 times que contrataram grandes craques aí. Em terceiro, o Manchester City, é o time da moda ali, campeão da Champions League, né? Se tudo der certo, vai enfrentar o Fluminense na final do Mundial. Em quarto lugar, vem o Inter Miami, que contratou o Lionel Messi, né? Também mais um time aparecendo aí por ter contratado um grande craque. Em quinto, vem a LDU, campeã da Copa Sul-Americana. Em sexto, o Vitória da Bahia, campeão da Série B, né, voltando para a Série A depois de algum tempo. Em sétimo, o Nottingham Forest da Inglaterra. Em oitavo, o West Ham. E em nono, vem o Fluminense. Em décimo, o Al Ittihad, que pode ser o adversário do Fluminense na semifinal do Mundial, fecha essa lista. Então, o Fluminense em alta, né? Muito bem quisto pelo mundo, muito procurado. Isso eu acho muito bacana, né? Mostra como que a verdadeira internacionalização da marca é jogar bem, é ganhar títulos, que a atenção vem. Ano que vem a gente tem o Super Mundial lá nos Estados Unidos, né? O Fluminense vai estar novamente com os holofotes em cima dele. Torneio muito importante, que a FIFA aposta bastante, né? Para chamar a atenção em termos de torneio de clubes. Então, cara, essa Libertadores do Fluminense, além da felicidade toda que foi ganhar o título, botar a gente no Mundial de Clubes 2023, começa essa semana, e botar a gente nesse Super Mundial de 2025 é algo fora da curva, vai ser muito bom para a imagem do Fluminense. Falando em imagem do Fluminense, tem uma informação muito bacana do Lauro Jardim, lá do O Globo. Ele traz para a gente que a conquista do Fluminense na Libertadores vai virar um documentário lá no Globoplay. O título do documentário é Todo Dia é 4 de Novembro, o Fluminense conquista a América, e estará disponível a partir de terça-feira, também conhecido como amanhã, no Globoplay. Então, você que é assinante do Globoplay, você vai conseguir assistir esse documentário. Ele vai mostrar os bastidores de toda a campanha do Fluminense na competição. Ele tem cerca de 1h45 de duração, né? Então é bastante extenso. Foi produzido pelo Núcleo de Esportes da Globo, tem a direção do Rafael Pirro, e o roteiro é dele, junto com o João Paulo Garchagin e o Gabriel Vieira. Nesse documentário tem depoimentos de todos os jogadores titulares, tem do John Kennedy também, que foi quem fez o gol, do Diniz, do Mário Bittencourt, muito conteúdo bacana, promete muito, estou ansioso para ver. A partir de amanhã estará disponível lá no Globoplay para os tricolores que quiserem assistir esse documentário. Bacana demais a informação do Lauro Jardim lá do O Globo. E bacana também, né, uma discussão que sempre vem à tona, acaba movimentando, né, várias opiniões diferentes, eu particularmente acho bem legal de acompanhar, é a discussão da prateleira de ídolos do Fluminense, né? Ainda mais depois desse título da Copa Libertadores da América, a discussão começou a aumentar cada vez mais, né? Quem é o maior da história do Fluminense? É o Castilho? É o Fred? Outros dizem que é o Germancano, já que foi o craque da Libertadores, né, do título que a gente tanto sonhava. O GE, para tentar, né, descobrir isso,
convidou 100 jornalistas, nem todos tricolores, mas todos com conhecimento do Fluminense, né? Já foram setoristas, conhecem a história do clube, para fazerem um top 5 ídolos da história do clube, através dos critérios pessoais de cada um, né? Cada um vai escolher ali quem são os 5 maiores ídolos da história do Fluminense. Aí o critério ali, né, a questão da pontuação é o seguinte: o primeiro colocado, né, se você botou um jogador no top 1, ele ganha 5 pontos. O segundo colocado ganha 4, o terceiro 3, o quarto 2 e o quinto 1 ponto, né? E aí, com esses 100 jornalistas opinando, fizeram esse levantamento dos números, né, ali da pontuação de cada jogador e chegaram a um top 3 de ídolos do Fluminense. Quem foi o campeão, né, o top 1 na idolatria do Fluminense, segundo esses 100 jornalistas convidados a participar, foi o Fred. Fred ganhou 412 pontos, lidera ali como o maior ídolo da história do Fluminense. Logo depois veio o Castilho com 381 pontos, ficando aí, portanto, no top 2, e em terceiro lugar, justamente o Germancano, com 282 pontos, aparecendo ali, né, nessa classificação também, um cara que, chegou no Fluminense não tem muito tempo, né? Chegou no começo do ano passado, mas realmente a história dele aqui, a identificação dele foi arrebatadora, né? Em pouco tempo de clube, ele já era muito adorado, principalmente pelas crianças, mas pela torcida. Botou ano passado o Campeonato Carioca debaixo do braço. Depois de 10 anos do Fluminense sem ganhar, o Germancano botou debaixo do braço esse campeonato. Não é nenhum absurdo falar isso. Mete aquele gol contra o Botafogo no último minuto que bota a gente na final. E na final contra o Flamengo ele mete os 3 gols do Fluminense, né? Os 2 no primeiro jogo e o gol no empate em 1-1 também são dele. E aí o Fluminense é campeão. Esse ano, 2023, Fluminense campeão carioca. Eu acho que o Marcelo é um nome muito grande nesse título, né? Faz aquele primeiro gol, aquele golaço. Acho que sem aquele gol do Marcelo, o Fluminense não conseguiria o título, mas o Germancano tá lá, carimbando 2 gols na final e ajudando a gente a ser campeão. E na Libertadores, então, nem se fala, né? 13 gols na competição, Fluminense ganhando o título inédito, inclusive com o gol dele na final, né? O primeiro gol é marcado pelo Germancano. Não acho nenhum absurdo, tá? Ele tá nesse top 3 e digo mais, tá? Para mim ele tá até um pouquinho acima disso aí, mas claro, eu quero saber a sua opinião que tá assistindo esse vídeo. Germancano já está no top 3 de ídolos do Fluminense? Quem são os maiores ídolos do Fluminense para você? Comenta aí que essa discussão é sempre muito bacana. Vamos prosseguir aqui, mas antes da gente ir para as 2 últimas informações desse vídeo, eu quero rapidinho aproveitar para dar uma moral para a galera que está sempre ligada aqui na Central, sempre dando moral para a gente. Em todo vídeo eu venho aqui e convido você que está assistindo a deixar um comentário me falando o seu nome e de onde você nos assiste. A galera chega junto, deixa o comentário e sempre que eu posso eu venho aqui e mando um salve, mando um abraço para essa turma. Então, nesse vídeo aqui, eu quero mandar um abraço para o Nelson de Ceabra, na Bahia, para o Wagner da Rocha, da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, Francisco Cesário, de Nova Friburgo, Francisco Assis, de Cachoeiros da Pemirim, no Espírito Santo, Robson, de João Dourado, na Bahia, Edival Machado, de Araruama, no interior aqui do Rio, James Silva, de Gurupi, no Tocantins, Gustavo Fraga, de Goiás, e para o Jorge Filho, de Búzios, no Rio de Janeiro. Um abraço para a galera e o convite para você que está assistindo. Quiser que a gente mande um abraço, um salve para você, citando o seu nome aqui em algum vídeo, deixa um comentário aqui embaixo. Seu nome e de onde você nos assiste, que assim que possível a gente vai mandar esse salve para você. Combinado? Então vamos para as últimas informações desse vídeo, porque eu quero falar de reforço no Fluminense. Pois é, gente, a gente sabe que o Fluminense encaminhou a contratação do meia Renato Augusto, veterano do Corinthians. Eu considero craque de bola, né? Ex-seleção brasileira, jogou 2 Copas do Mundo. Está de saída do Corinthians, contrato acabando no final desse ano, não vai renovar o vínculo e aí assina com o Fluminense sem custos de aquisição, né? O Fluminense vai pagar ali os seus salários, as luvas, etc. e tal. E o recém-eleito presidente do Corinthians, Augusto Melo, ele deu uma entrevista a um programa chamado Apito Final, lá na Bandeirantes, falando sobre a decisão de não manter o Renato Augusto. Afinal, é um cara que é ídolo do Corinthians, né? Muito valorizado por lá, mas não renovou o contrato. Vou abrir aspas aqui para o Augusto Melo. Foi comum acordo. O Corinthians precisa passar por uma reformulação, um time mais jovial, porque hoje o futebol, na parte tática e física, pesa muito. Não só o alto salário, mas também para ter um time mais jovem, mais aguerrido. De comum acordo entre a diretoria, a equipe técnica, decidimos não renovar. A gente precisa reformular o Corinthians. A gente tem uma comissão que vai ser bem bacana, independentemente do diretor de futebol que vier, que já estamos monitorando. Em uma reunião com o Mano, em comum acordo, na sexta-feira, a gente decidiu pela reformulação total. É uma preferência minha. Então, Augusto Melo usa como argumento para não ficar com o Renato Augusto
a reformulação do Corinthians, né? A necessidade de deixar o time mais jovem, né? Mais jovial. Ele deixa isso bastante claro. Eu entendo, tá? Assim, minha análise aqui, eu não sou corintiano, né? Mas a minha análise do time do Corinthians é que, de fato, você tinha um time bastante envelhecido. Você olhava a linha defensiva do Corinthians, era a mesma linha defensiva lá de 2014, 2015. Cássio, Fagner, Gil, aí trocava o zagueiro ao lado do Gil e o Fábio Santos. O Fábio Santos aposentou, o Cássio pode acabar não ficando, o Fagner também já está passando dos 30. Eu entendo que precisava rejuvenescer esse time do Corinthians. Perfeito. O Renato Augusto é um jogador mais velho também, já mais ídolo do clube. Eu entendo que tinha essa necessidade de você abaixar os custos. O Corinthians tem uma folha salarial muito alta e um time que nunca chega perto do nível dessa folha salarial e a idade do elenco. Só que assim, eu acho que é um pouquinho arriscado você fazer uma reformulação total. A gente viu como é que foi aqui no Fluminense, né? Na época da 2016, que o Fred sai, tinha esse mesmo papo, tinha que reformular, o salário do Fred era alto, etc e tal. E a gente viu que depois, cara, acabou que assim, o Fred sai do Fluminense, a gente gasta 5 milhões de reais no Henrique Dourado, pagar 400 mil de salário para ele por mês. Se você botar isso na ponta do lápis, era praticamente o custo do Fred, porque você tem que botar o custo de aquisição inserido ali no salário do jogador. Para um cara que não tinha identificação do Fred, não tinha qualidade técnica. Beleza que o Henrique Dourado, em 2017, meteu muito gol e o Fluminense conseguiu vender. No final das contas, as coisas acabaram se acertando. Mas o Fluminense ficou com aquela lacuna de liderança, de uma experiência no elenco, de um cara identificado com a torcida, até para segurar o Rojão, né? Momentos ruins ali, o Fluminense oscilando, brigando para não cair, precisava de um cara desse para segurar o Rojão. O Fred não estava aqui. Eu acho que a gente sentiu muito. Existe o risco de acontecer o mesmo no Corinthians, né? Tem a possibilidade do Fagner ficar, do Cássio ficar, beleza. Eu, como tricolor, já falei aqui, né? Eu gostei da contratação do Renato Augusto, eu acho muito bom jogador, então eu acho até bom. Que bom. O Renato Augusto não vai ficar lá, ele vem pro Fluminense. Mas se eu fosse corintiano, eu ia ficar um pouquinho mais ressabiado. Já tem o Fábio Santos saindo, o Juliano não vai renovar, o Gil não vai renovar. Eu talvez mantesse, se eu fosse o diretor do Corinthians, mantivesse, perdão, o Renato Augusto, o Fagner e o Cássio, mas tentaria, claro, né, no resto do elenco ali, ter uma galera mais jovem para compor, até porque você precisa da galera mais jovem para correr pelos jogadores mais velhos, né? Que no Fluminense a gente viu muito isso esse ano. Você tem André, Alexander, Martinelli, Arias, essa turma ali correndo para os jogadores mais veteranos da equipe. Beleza? É a maneira que eu enxergo. Claro, você está sempre convidado a deixar o seu comentário aqui. E uma informação bastante interessante, cara, eu estou muito feliz com isso, porque eu já falo sobre isso aqui no canal e em conversas com os amigos há muito tempo, né? Eu já trago essa informação de que o Renato Augusto, reforço do Fluminense, é torcedor do Fluminense. E aí, só que assim, é muito difícil de provar esse tipo de coisa, né? Você tem que achar alguma coisa dele jovem e tal, com camisa do Fluminense sem ser de jogo, né? Tem aquela foto clássica dele com a camisa do futsal do Fluminense, mas ali ele estava jogando pelo Fluminense. Então isso não significa muita coisa. O Vitor Lessa trouxe essa informação também, né? Disse que falou com uma fonte próxima do jogador que confirmou que ele era torcedor do Fluminense. Mas outro dia, já tem uns 2 meses isso, eu estava ali pelo Twitter conversando com um amigo, ele falou, cara, teve um programa Boleiragem do Sport TV em 2019, em que o Ademar, aqueles do São Caetano, que meteu o gol do Fluminense quase aqui do meio campo, falou que conversou com o Renato Augusto disse que era gandula naquele jogo e chorou com o gol do Ademar, porque além de gandula, ele era torcedor do Fluminense. Cara, a gente ficou numa cruzada aí durante 2 meses para tentar achar esse vídeo, para tentar recuperá-lo, né? Até para mostrar para a galera, viu? Não estamos doidos, né? O Renato Augusto realmente, torcedor do Fluminense, tem esse vídeo. Cara, finalmente a gente conseguiu encontrar, né, com a ajuda do Fernando, um amigo nosso lá no Twitter, achou esse vídeo, recuperou ele pra gente e mandou. Infelizmente, no Globoplay, né, o Globoplay normal, tradicional, não tem o vídeo lá. Eu já cacei tudo, né, eu sou assinante do Globoplay, já cacei, não tinha. Mas tem um outro acervo ali dos canais Globo em que tem o programa completo. O nosso amigo lá tinha a minutagem, ele achou certinho o momento que o Ademar fala, mas infelizmente tem um bug no vídeo, então a partir dos 23 minutos ele dá uma desincronizada na imagem e no som. Então eu tenho aqui o vídeo, né? Não consegui acertar a sincronização desse vídeo. Eu tenho o vídeo da maneira que a gente acaba enxergando por conta desse bug. Você vai ver que o som da voz do cara é um pouquinho diferente da imagem, mas esse vídeo é real, tá? O Ademar realmente falando isso aqui sobre o Renato Augusto. Eu vou colocar na tela. Renato Augusto, fantástico. Ele falou que chorou aquele dia porque ele era gandula. Era gandula, porque o Fluminense deixava os gandulas. E ele tava no meio campo. E quando ele viu com a bola lá no meio, ele falou, esse baixinho é doido, né? Ele falou, porra, ele me fez chorar aquele dia. Tá aí, então, ó, a declaração do Ademar falando, né, que o Renato Augusto disse para ele
que o Ademar o fez chorar naquele dia, porque ele é torcedor do Fluminense, estava ali como gandula naquele jogo, e realmente, né, eu não lembro, eu era muito criança no dia desse jogo, mas todo mundo que viveu aquela partida ali sempre fala com dor no coração, né, como foi traumático o Fluminense ser eliminado por um recém-promovido São Caetano, com um gol quase do meio campo do Ademar. Isso para mim, cara, é muito legal, a gente tem mais um motivo para torcer a favor do Renato Augusto aqui no Fluminense, né? Claro, a gente já tá torcendo porque o cara veio pro Fluminense, a gente quer que ele renda o melhor possível, mas saber que ele é tricolor de coração, né, de infância, é algo muito bacana, por mais que ele tenha sido formado lá no Flamengo, né? Passou pelo futsal do Fluminense, mas foi formado lá no Flamengo. Ele é torcedor do Fluminense, muito bacana. Então, de volta para casa aí, toda a sorte do mundo pro Renato Augusto, que além de tudo é um baita jogador, né? Tá voltando, tem seus problemas físicos, mas a gente fica na fé aí que o Filé vai botar ele nos trinques para jogar e jogar muita bola e ajudar o Fluminense em 2024 nos seus objetivos. Beleza, galera? Essas eram as informações desse vídeo. Deixa um comentário aí falando sobre Renato Augusto. O que você acha dessa contratação? É boa? É ruim? Comenta aí pra gente trocar aquela ideia, combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.